O que Deus tem para a minha vida? Será que Deus não tem nada para a nossa vida? Será que Deus não tem coisas, planos e projetos para ainda realizar na nossa vida? Quem acha que tem planos e projetos de Deus para viver ainda? Amém. Quem crê? Deus. Amém? Você crê que ainda há planos e projetos de Deus para se realizar na sua vida? Amém? Glória a Deus. Igreja, o que é maravilhoso? Que aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes não é o que nós imaginamos, mas é além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Amém? E Deus tem algo para nós. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Deus tem planos de paz para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 10. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Agora não dá para falar que o pregador não viu a hora ali. O relógio ficou grande, hein? Dá para? Agora? Vai do céu. Só faltava projetar com o projetor para lá. Tá bem? Jeremias 29, 10, a palavra de Deus nos diz: assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Na minha versão, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Algumas versões dizem planos de paz. Versículo 12: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que a nossa mente seja levada cativa à Tua presença nesta noite, e que os planos de paz, os planos, Deus, de fazer prosperar, de dar um futuro e uma esperança, ó Deus, o fim que esperais e desejais, venham se cumprir sobre as nossas vidas mediante a autoridade da Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de palavra, o Senhor é um Deus de verdade. Aquilo que o Senhor diz, o Senhor Deus não volta atrás. Eu creio, Deus, que aquilo que o Senhor Deus tem para cada um que está aqui, Deus, mediante esta palavra, talvez planos, Deus, que estão travados, Deus, nós cremos que já foram destravados, mas agora mediante a Tua palavra, Deus, traz o entendimento, ó Deus, para que possamos alcançar estes planos e viver estes planos, Deus, que o Senhor tem para nós nesses dias. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, o povo de Deus, o povo de Israel, geralmente quando nós vamos pregar qualquer passagem dos profetas, qualquer profeta que você olha na Bíblia, nós vamos ver que o povo de Israel era um povo bem complicado, né? Muito mais complicado que a igreja, pode ter certeza disso. Era um povo difícil, era um povo de dura serviço. Dura serviço o quê? Num pescoço duro, né? Um povo que não se dobrava, um povo que não se inclinava, um povo que não ouvia Deus. E esse povo desde o Egito era um povo que tinha um coração o quê? Dividido. Era um coração que queria servir a Deus e aos outros deuses. Quando estava no Egito, vão para o deserto, continuam com uma parte do Egito no coração. Deus tem que manter eles lá no deserto para arrancar o Egito do coração deles. Aí Deus arranca
o Egito do coração daquele povo. Aquele povo domina a terra de Canaã com Josué. Quando vem a geração seguinte, os deuses de Canaã começam a fazer parte da vida daquele povo. Baal, Astarote, Moloque, e por aí vai embora. Um povo de coração dividido. Igreja, será que nós vivemos dias em que as pessoas têm seu coração dividido? Que as pessoas querem servir a Deus, mas também têm os seus outros deuses? Seja a imoralidade sexual, seja o dinheiro, seja a mentirinha, seja a fofoca, sei lá qual é o Deus da pessoa. Quantos deuses o ser humano pode criar, né? No seu coração. Então este povo, ele não é tão diferente do povo de hoje em dia. Era um povo idólatra. Porque geralmente a pessoa pensa assim, idólatra é imagem, né? Não, idolatria não é só imagem. Idolatria é tudo que está acima de Deus no nosso coração. Tirou o lugar de Deus, é o quê? Idolatria. Até as coisas mais boas da vida podem se tornar idolatria. A esposa, o esposo, um filho, uma filha pode se tornar um ídolo, sabia? Sim ou não? Sim. Tantas coisas podem se tornar ídolos. E quando se levantam ídolos, vêm as consequências. E por isso que aquele povo estava onde? No cativeiro. Porque o que o ídolo faz? O ídolo é aquilo que a pessoa ela quer desfrutar. Sim ou não? Ela não está preocupada em adorar o ídolo. Ela está preocupada com aquilo que o ídolo vai fazer o quê? Dar para ela. Adoração a ídolos está relacionada não à idolatria do ídolo, mas àquilo que o ídolo vai proporcionar à própria carne. Ou seja, o pecado que vai suprir no coração da pessoa. O que ela quer suprir de pecado no coração dela? E pecado gera o quê? Cativeiro. O que o pecado gera? Cativeiro. E cativeiro, tem cativeiro que a pessoa fica presa. Tem cativeiro que chega lá, o que faz com os olhos da pessoa? Fura os olhos da pessoa, ela fica o quê? Cega. Ela não vê que tudo aquilo que ela está escrava do pecado, do ídolo dela, na verdade está matando e destruindo a vida dela. Então, entenderam que é idolatria? A idolatria é muito mais que uma imagem. Idolatria é o quê? Quando você quer que o ídolo te dê algo que é pecado, para que aquilo venha te suprir, mas não vai suprir. No fim vai te fazer o quê? Escravo daquilo. Então aqui, todo ato nosso tem consequência. Deuteronômio capítulo 28 é um capítulo que está ali no último livro que Moisés escreveu. É uma das últimas coisas que Moisés fala. E uma das últimas coisas que Moisés fala é o quê? Bênção e maldição. Se vocês obedecerem ao Senhor, vocês vão ser abençoados como? Vai ser abençoado de tudo quanto é jeito. Vai ser abençoado em casa, vai ser abençoado no campo, vai ser abençoado nos planos, nos projetos. Deus vai abençoar, vai prosperar. E se desobedecer, vai vir o que? As maldições. Então isso era algo que o povo de Israel tinha que ter o que? Muito claro na mente dele. Se eu pecar, vai vir maldição. Se eu obedecer, vai vir bênção. Aí é uma frase do pastor Roberto, né? Obediência gera o quê? Gera bênção. Obediência gera bênção. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor, nós colhemos bênção. Quando nós decidimos desobedecer, nós colhemos a escolha, a consequência da nossa própria escolha, morte e maldição. Porque a Bíblia é clara, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Então aquele povo está colhendo uma consequência. E a consequência é o quê? 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos escravos de novo. Ainda bem que é menos agora, né? Vai ser tudo aquilo lá que foi lá atrás, né? Vai ser menos. Mas estão escravos de novo. E a minha pergunta para nós nessa noite é: nós estamos buscando viver os planos de Deus para nós, ou nós queremos continuar vivendo a nossa vontade e os planos para nós mesmos? E outra pergunta que eu tenho para você nessa noite: quando você planeja do seu jeito e
quer fazer as coisas do seu jeito, os seus planos costumam dar certo ou dar errado? Terceira pergunta: você acha que os planos de Deus para você são melhores que os planos que você tem para você? Sim ou não? Estava pensando essa semana está pensando sobre isso. Imagina a Luísa, até usei, acho que é porque eu usei a Luísa de exemplo, é uma pregação minha nesses dias aí, não sei se foi esses dias. Imagina a Luísa hoje estava na cadeira, na varanda, aí ela subiu no braço da cadeira, estava pendurada na tela da varanda. Se não tem tela, o que acontece? Tchau, Luísa, né? Hã? Vai lá. Desce o andar, né? Mas tem a tela, graças a Deus, né? Por quê? Porque a gente sabe que a Luísa ela não sabe o que é bom para ela. Eu e a Leise temos o quê? Somos novos, né? Tem 35, ela tem 32 anos. 33 anos, né? Mas a gente já tem uma experiência maior que a Luísa, sim ou não? Os planos que eu tenho para a Luísa e que a Leise tem para a Luísa é melhor para ela, sim ou não? Quantos anos você viveu de vida? Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantos anos Deus existe? Deus conta tempo? Ou Deus é eterno? Eterno. A gente sabe mais que Deus? Não. E a gente quer discutir porque os nossos planos são melhores que os planos de Deus para nós. Será que Deus não sabe o que é melhor para nós? Essa foi a comparação que Deus trouxe no meu coração. Assim como a Luísa não sabe o que é bom para ela, porque ela é pequena. Nós somos tão pequenos diante de Deus. E Deus tem coisas tão boas, tão grandiosas, tem planos de paz para nós, para no fim nos dar aquilo que nós esperamos e desejamos. Por quê? Porque nesse processo Deus vai trabalhando no nosso coração e moldando o nosso coração ao coração dele, para que nós não venhamos viver a nossa vontade, mas venhamos viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é bom ou Deus não é bom? Deus é bom e bom demais. Amém, igreja? E o tema da minha mensagem nessa noite é: há planos de paz para mim. Deus tem planos de paz para a minha e a sua vida. Amém? Então olha para essa pessoa linda, maravilhosa, ela diz assim: Deus tem planos de paz para você. Amém? E a gente vai entender um pouquinho depois o que é essa paz que diz aqui no texto. Na minha versão, prosperar. Primeiro, Deus cumprirá a sua promessa ao seu tempo. Deus cumpre a promessa dele no tempo dele. Olha o que diz assim: quando se completarem os 70 anos da Babilônia. Quando se completa 70 anos, aquele povo vai ser o quê? Livre. Quando se completa 38 anos que aquele homem não anda, chega uma hora que ele encontra Jesus, ele volta a andar. Anda. Fica lá no altar, né, como o pastor vai falar aqui, orando, clamando. Quanto tempo se passa até o seu Samuel? Para cada um de nós há um tempo. Mas quando se completa o tempo, diz o que diz a palavra aqui? Quando se completa o tempo, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. O tempo de Deus em algum momento vai se cumprir sobre a tua vida. Amém. E vai se cumprir e vai se realizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa, numa área, numa outra área, mas o tempo de Deus ele vem, ele acontece e se cumpre sobre a nossa vida. Amém? Eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou cumprir a minha boa palavra, em algumas versões. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo dito, não cumprirá? Acaso tenha falado, ele não agirá? Se Deus falou, ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai agir. Amém? Deus vai cumprir com a palavra dele. Amém, igreja? Amém? Mas aí o que nós temos que entender? Que muitas coisas das quais nós semeamos,
nós acabamos colhendo, infelizmente, e felizmente para a gente aprender, durante etapas da nossa vida. Porque o que acontece? Vamos pensar aqui, família. Às vezes a forma que você lidou com seu filho, você acaba perdendo seu filho. Às vezes a forma que você lida com seu esposo, com a sua esposa dentro de casa, você acaba semeando, sim ou não? Aí você semeia lá 5, 10, 15 anos as mesmas atitudes, com o filho, com a esposa, com o marido, com quem quer que seja. Aí você se converte, vem para a igreja. É da noite para o dia que as coisas vão mudar dentro da sua casa? Vai ser instantâneo? Vai ser micro-ondas, fast food? Imagina, você teve uma semeadura de quanto tempo? Quanto tempo você semeou? Quanto tempo você semeou palavras ruins? Quanto tempo você semeou palavras malditas? Quanto tempo você semeou coisas que não eram boas dentro da sua casa? Vai ter uma semeadura que vai vir. Entregou a sua vida em Jesus, toda maldição está o quê? Toda maldição está quebrada, amém? Só que existem frutos daquela velha colheita. Aí o que você tem que fazer? Aí, filho, você vai pegar a sua mão, você vai para a terra e você vai fazer o quê? Você vai arrancar toda a erva daninha. Você vai pedir perdão, vai se humilhar. Você queria tudo do seu jeito, agora vai ser tudo do seu jeito. Você vai segurar sua boca, sua língua, né? Vai fazer igual o pastor Alberto fala. Você vai pegar um galão de 20 litros, vai beber 20 litros de água. 20 lá não é suficiente, toma uma caixa d'água inteira, 500 litros, 1000 litros, não tem problema. Mas o que? Você vai o quê? Começar a tirar tudo que não presta e vai começar a fazer uma nova semeadura. Isso é para a sua vida não só familiar, isso é para a sua vida profissional, isso é para a sua vida espiritual, isso é para a sua vida ministerial. Amém? Você começa a falar assim: eu não quero mais semear isso, eu sei que talvez tenha algumas coisas que eu vou colher, mas agora eu quero começar a semear diferente. Eu vou começar a semear diferente dentro da igreja. Vou começar a ser mais simpático com as pessoas, né? Vou abraçar, vou conversar. Sim ou não? Ninguém olhar na minha cara, mas você não olha na cara de ninguém. A pessoa me deu oi, mas você deu oi, tudo bem? Aí a pessoa nem olhou para mim. Às vezes ela não está no bom dia, porque você não vai lá e estende a mão para ela, fala: aconteceu alguma coisa, posso te ajudar, posso orar por você. Às vezes a gente só pensa o pior, enquanto nós deveríamos o quê? Semear o melhor, semear algo novo, semear algo diferente. Amém? Porque até a gente não começar a semear algo diferente, a gente vai continuar colhendo os frutos de sempre. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. E assim vai, igreja, em todas as áreas da nossa vida. A gente semeia, agora a gente tem que esperar o quê? Vai ter colheita, só que eu vou começar a semear algo novo. Porque vai passar um tempo, só que se passar esse tempo e eu não tomar uma posição, a promessa de Deus vai se cumprir? Vamos supor, passa os 70 anos, aquele povo não se posiciona, Deus ia cumprir a promessa? Teria como Deus cumprir a promessa? Só que Deus colocou aquele povo numa situação que a promessa ia se cumprir. Porque Deus falou assim: eu vou apertar esse povo, tanto que depois daqui, aquele povo não volta mais para a idolatria, tá? Depois desse cativeiro aqui, o povo não volta mais para a idolatria. Tem fariseu, saduceu, aí eles começam, né? Aí fariseu começa até a criar lei, né? Começa a acrescentar lei, de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque eles falam: não vamos pecar mais nisso. Aí começa a pecar de outro jeito, mas tá bom. Mas tudo bem. Mas pelo menos aprendeu alguma coisa. E a pergunta é: será que nós estamos aprendendo com aquilo que nós estamos vivendo? Será que aquilo que nós estamos passando na nossa vida estão sendo oportunidades de nós mudarmos e começarmos a semear coisas novas e diferentes? Ou nós vamos continuar agindo da mesma forma, como eu falei, que nem a Luísa, chorando, reclamando? Porque você vai, a Luísa quer fazer uma doidura lá, você tira, ela vai chorar, né? Às vezes, porque quer fazer o que não pode. Nós vamos ser como crianças chorando diante de Deus, ou nós vamos falar assim: não, eu vou crescer, eu vou mudar, porque eu vou semear coisas novas, porque eu quero viver coisas novas. Quem vai semear coisas novas e quem vai viver coisas novas diz amém? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Deus tem planos de paz para nós. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar, planos de paz. Igreja, Deus tem planos, Deus tem pensamentos acerca do nosso respeito. O que é isso? Deus tem propósito para a nossa vida, amém? Deus tem direção para a nossa vida. O mundo lá fora tem propósito?
As pessoas lá fora têm propósito? Elas têm propósitos passageiros, momentâneos, mas o cristão tem o quê? Propósito do céu, propósito eterno, propósito que ninguém pode se levantar contra, porque é Deus que faz se tornar realidade esse plano, porque são planos, pensamentos de Deus para nós, amém? O que diz lá em Isaías 55? Isaías 55, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e a minha palavra vai fazer o que? Atingirá o propósito para o qual o enviei. Igreja, o que Isaías está falando aqui? O que Isaías está falando aqui? Os pensamentos de Deus são mais o que? São mais altos. Quando a chuva desce, a chuva quando ela está caindo, ela volta para cima? Não. A chuva ela cai e o que ela faz com a terra? Ela rega. E ela rega semente. E a semente vai fazer o que? Vai fazer brotar, vai nascer. E aquela caiu, o que vai fazer depois? Ela evapora e ela vai o quê? Subir de novo. E ela depois volta e assim vai. Enquanto eu estiver dependendo dos céus, os céus vêm sobre o quê? A minha vida. E se eu semeio em Deus, e os céus vêm sobre a minha vida, aquilo que eu semeio em Deus, o que vai acontecer? Vai germinar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não vai voltar para Deus o quê? Vazia. O propósito de Deus vai vir do céu sobre as nossas vidas, vai fazer brotar, vai fazer nascer e vai fazer acontecer, porque é o propósito de Deus que vai se cumprir sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Amém? Adianta falar, o homem falar assim, chuva volta para cima, vai voltar? Não tem como, não vai voltar. Não tem como o homem controlar isso. Ninguém controla Deus, ninguém controla o céu. Mas se o céu controla a nossa vida, o céu vai controlar a terra na nossa vida e na nossa história. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, igreja, nossos planos são imperfeitos, mas os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são extraordinários. Não tem como medir os planos de Deus. E os planos de Deus são planos de prosperar, planos de paz. A palavra aqui, paz ou prosperar, né, depende da sua versão aí, no hebraico ela é shalom. E o que é shalom? Shalom é totalidade, sossego, paz, tranquilidade. Totalidade, é uma paz total. O que é isso? Essa paz de Deus, esse shalom de Deus, quando ele se cumpre sobre a nossa vida, ele traz paz em que nível da nossa vida? Em que área? Em todas as áreas. Porque a paz de Deus, o shalom de Deus, ele alcança o quê? Que área da nossa vida? Todas as áreas. E ele nos faz prosperar em que área? Em todas as áreas. Enquanto vivemos no pecado da nossa forma, infrutíferos. Mas quando nós estamos aliançados com Cristo Jesus, o que vai falar lá em Romanos capítulo 5, versículo 1? Tendo sido, pois, justificados por Cristo Jesus, tem de o que com Deus agora? Tem de paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos shalom de Deus, paz total, paz completa. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Porque como que na dor mais forte você vai ter paz? Porque a paz de Deus é o shalom de Deus. Senhor, não importa a dor que eu estou passando agora, eu vou sair desse cativeiro, porque os teus planos de paz, de me fazer prosperar, de me dar um futuro, uma esperança,
o fim que espereis e desejeis vai se cumprir sobre a minha vida, porque assim como a chuva cai do céu, a vontade do Senhor vem do céu sobre a minha vida e vai prosperar, vai nascer, vai brotar no nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai nos causar dano algum. Deus vai nos dar um futuro e uma esperança, um fim que desejamos. Esperança, igreja. As pessoas aí fora, elas estão sem esperança. As pessoas estão aí fora sem esperança. O cristão pode estar sem esperança. Qual que é uma das marcas do cristão? Fé é marca do cristão, amor é marca do cristão, perseverança é marca do cristão. O que é uma outra marca do cristão? Esperança. Esperança é o quê? Esperança, ela caminha com a fé. Eu não estou vendo, mas eu espero. Eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu não vejo. Eu espero, eu tenho esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: antes santificai a Cristo Jesus em vosso coração, dando motivo da vossa esperança. O mundo não tem esperança, mas Cristo no meu coração, vivo em mim, o Espírito de Deus vive em mim, me mostra que eu tenho uma esperança que não é abalada pela terra, porque minha esperança é o céu. A minha esperança é eterna. A minha esperança, a minha espera, ela está em Deus. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, igreja? Esperança. Deus vai encher seu coração de esperança de novo. Amém? Porque quem não tem esperança não está vivo. Já morreu. Enquanto estamos vivos, nós temos que ter o quê? Esperança. Esperança de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer, de que Deus de alguma forma vai intervir. Temos que ter esperança. Se a esperança morre, a fé já está o quê? A fé já está morta. Mas eu creio que aqui é uma igreja que tem fé, que tem esperança, né? Por mais difícil que esteja, mantenha viva essa fé e essa esperança no nome de Jesus, amém? Amém. Esperança é o que? É enxergar de olhos fechados o que ainda vai acontecer. Amém? Você de olhos fechados, diante de Deus em oração: Senhor, eu ainda não vi nas minhas mãos, mas eu creio que o Senhor está agindo, que o Senhor vai fazer algo. Eu espero no Senhor. Amém? Glória a Deus. Segundo, se eu clamar e orar, Deus me ouve, Deus me ouvirá. O que diz aqui? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Igreja, aqui orar, aqui clamar, na verdade, o que é clamar? Clamar é gritar por socorro. Clamar, né? Clamar, né? Quando fala assim, vamos levantar o clamor. Vamos levantar o clamor. Aí a pessoa: Senhor Deus, é Pai, Senhor minha vida. Oh, Jesus. Quem quer levantar o clamor? Senhor Deus, me ajuda! Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. É gritar. Clamar é isso. Quem aqui já viu quando acontece uma tragédia, as pessoas fazem o quê? Como que elas gritam? Elas ficam desesperadas, assim ou não? Que é mais ou menos isso. E tem hora que as coisas estão acontecendo na nossa vida e a gente está lá, desgraceira acontecendo, e você não está clamando. Você tem que fazer o quê? Você tem que clamar, tem que gritar, grita mesmo. Ah, mas Deus não é surdo. Deus não é surdo, mas você tem que rasgar seu coração na presença desse clamar. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Chora na presença de Deus, clama, se humilha, se quebrando, grita, rola no chão, fala: pelo amor de Deus, fala alguma coisa. É isso. Vai lá para Salmos, vai ler Salmos, vê o que o salmista faz. O que o salmista faz? Ele clama. Quando fala que a corça anseia por água, ela brama, a corça brama, ela está desesperada por água. É isso que nós temos que fazer, igreja: clamar a Deus. Porque se nós clamarmos, Deus nos ouve. 2 Crônicas 7, do 13 ao 16 diz o quê? Se
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, se voltar dos seus maus caminhos, se voltar para a minha presença, buscar a minha face, eu vou ouvir dos céus a sua voz, eu vou ouvir o seu clamor, e os meus olhos vão estar sobre ele todos os dias, dia e noite, os meus olhos vão estar voltados para ele. Igreja, clama a Deus. Eu fiz isso, daquilo, então clama, pede perdão do seu pecado, mas clama a Deus, clama por uma mudança, amém? Não fica do jeito que você está, estou pecando, então clama para sair do pecado. Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, eu me arrependo, eu põe na cinza, que eu me humilho na tua presença. Deus, eu quero abandonar os meus maus caminhos, quero abandonar esse pecado. Deus, Senhor, intervém na minha vida, faz algo novo, Senhor Deus, que os teus olhos estejam voltados para a minha vida. Não há pecado tão grande que não foi perdoado lá na cruz, amém? Nenhum pecado eu não me perdoo pelo que eu fiz. Então você não recebe perdão de Jesus, que é maior que qualquer pecado? Será que tem pecado maior que o sacrifício de Jesus na cruz? Igreja, existe pecado maior que o sacrifício de Jesus na cruz? Não. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz perdoou que pecado? Todos os pecados. Então não tem esse negócio de eu não me perdoo. E não tem esse negócio também, eu não vou perdoar tal pessoa. Não existe isso. Porque quem perdoa ela é Jesus. Se ela se arrepender verdadeiramente, né? Porque tem esse detalhe também, se ela se arrepender, né? Se ela não se arrepender, fazer o quê? Mas se ela se arrepender verdadeiramente, ela vai ter o perdão do pecado dela. Clama a Deus e você vai ser perdoado. Você vai sair desse cativeiro, você vai sair dessa prisão e vai poder viver aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Pastor, e quando eu não perdoo, você também se coloca no cativeiro. Tem gente em cativeiro que nem é dela, está no cativeiro do outro, mas não perdoa, fica com mágoa, aí fica naquele cativeiro. Deus está falando assim, libera perdão, libera, perdoa, sai desse cativeiro, clama a mim, porque eu estou te ouvindo. O outro lado talvez não está clamando, quer nem saber, mas se você clamar a mim, eu vou ouvir a tua voz, e eu vou intervir ao seu favor, amém? Glória a Deus. Vamos correr aqui, terceiro e último. Busque a Deus e você o encontrará, e ele agirá em seu favor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Igreja, temos que buscar ao Senhor com todo o nosso coração, amém? Deuteronômio capítulo 6 vai falar o quê? Que nós devemos buscar amar a Deus como? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Lucas lá, vai falar depois, quando o Senhor Jesus disse, é o que? Coração, alma, força e entendimento. Nós temos que buscar ao Senhor o que? Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E aqui procurar, da forma que está no verbo aqui, na língua original, dá a ideia do quê? De procurar com cuidado, com atenção, com zelo. Quem aqui em casa, toda casa é assim, né? Em casa tem uma pessoa que sabe onde estão as coisas, e em casa tem uma pessoa que mesmo apontando, ela não enxerga o que está ali, sim ou não? Sim. Toda casa tem alguém assim? Sim ou não? Sim. Aí você fala o que para a pessoa quando ela não encontra? Está cego? É verdade, está certo. Está cego? Não está enxergando? O que mais que a gente fala? Você não procura as coisas o quê? Você não procura o seu direito? Está na sua cara. Igreja, espero que Deus está falando para mim assim, para nós, espero que Deus está falando para nós assim. Filho, filha, você está certo. Eu estou aqui na tua frente, eu estou aqui do teu lado. Estou aqui com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que você não está me buscando como você deveria buscar. Você está me buscando de qualquer jeito. Você está certo? Lá em Apocalipse vai falar, né? Compra colírio para os seus olhos, né? Abre o seu olho. Está certo? Mas eu creio, igreja, que nós vamos buscar ao Senhor, como a palavra de Deus nos diz aqui, amém? Nós vamos procurar ao Senhor, nós vamos procurar de verdade, nós vamos o encontrar, amém? Amém? Nós vamos o encontrar, e quando nós encontramos ao Senhor,
quando nós nos alinhamos àquilo que o Senhor tem para nós, Deus reverte o nosso cativeiro. Quando nós nos humilhamos, clamamos a Deus, nos alinhamos à vontade de Deus, Deus diz que Ele é encontrado por nós e diz que Ele vai destruir, vai fazer o quê? Eu vou quebrar o seu cativeiro. Algumas versões vai falar assim: eu restaurarei a vossa sorte. Amém? Se pé frio aí vai sair, né? Meu Deus do céu, só as coisas ruins, parece que as coisas ruins só acontecem o quê? Parece que acontece tanta coisa ruim comigo, meu Deus do céu. Tem gente que fica assim: não, busca ao Senhor, clama ao Senhor, Deus vai restaurar a tua sorte. Amém? Você vai encontrar ao Senhor, você vai se alinhar à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor vai se cumprir sobre a tua vida. Na presença do Senhor todo jugo é quebrado. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Deus está falando assim: eu vou te trazer de volta ao propósito, eu vou te realinhar à minha vontade, você vai viver aquilo que eu tenho para a sua vida.